Até esse ponto da história bíblica, o povo de Israel é ainda apenas o agrupamento das 12 tribos, vivendo como nômades, unidos pelos laços de sangue de seus ancestrais comuns, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e também pela lei que eles compartilhavam, a lei dada por Deus a Moisés, e pela ação de Deus na vida deles. Eles guardavam certamente a memória dos feitos sobrenaturais realizados desde sua saída do Egito, no tempo que passaram peregrinando no deserto e nas batalhas para a conquista de Canaã. Israel se formou assim numa teocracia, um regime de governo na qual o povo recebia de Deus todas as leis e os costumes que eles deveriam praticar. Esse sistema ele vigorou de forma bem evidente na época em que Moisés e Josué eram os líderes do povo. Mas como nós vimos, após a morte de Josué, o povo que já tinha uma natureza rebelde, corrompida, e agora influenciado pelos costumes das nações vizinhas, se corrompeu de vez e passou por longos períodos de opressão. Foi essa época dos juízes, quando Israel deixou a teocracia e mergulhou numa anarquia. Finalmente, eles se cansaram de viver humilhados e espoliados por tantos inimigos durante tanto tempo. Na verdade, isso durou vários séculos. O caminho que eles deveriam seguir seria reconhecer que eles haviam se rebelado contra Deus e se arrepender. Voltar a viver como um povo separado, um povo escolhido de Deus, como Moisés havia declarado. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Mas em vez disso, eles vieram a Samuel e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles queriam viver seguindo não o padrão divino, mas o modelo do mundo, das outras nações. Samuel se entristeceu muito com essa demanda. Ele deveria também ter consciência das limitações, das suas próprias limitações em função da sua idade, e também que nenhum de seus filhos estava capacitado a assumir seu lugar. Pelo contrário, como lemos lá na Bíblia, os filhos de Samuel se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Diante dessa situação, Samuel vai buscar a direção de Deus e o Senhor lhe responde, dizendo: disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Observem bem, não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Não era esse o propósito de Deus para o povo, mas Deus sabia que isso um dia iria acontecer. Tanto que lá atrás, no livro de Deuteronômio, nós encontramos os critérios para a escolha do rei e a forma como ele deveria reinar. Acompanhe comigo nessa leitura em Deuteronômio 17, versos 14 a 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro.
Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Saul foi o homem que Deus escolheu para ser o primeiro rei de Israel. Ele era da tribo de Benjamim. Nós encontramos a descrição sobre ele, sua família, na palavra de Deus, dizendo o seguinte: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então é assim que a Bíblia o descreve: rico, moço, alto e bonitão. Enfim, um rei que aos olhos humanos tinha assim toda a aparência real de um verdadeiro príncipe. Em seguida, Samuel o ungiu, e a Bíblia diz que Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Em seguida, Samuel reuniu os líderes das 12 tribos para formalizar diante deles a escolha de Saul para que ele reinasse sobre Israel. Isso de fato aconteceu, está lá em Samuel, capítulo 10. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Então Saul tinha 30 anos de idade quando ele começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos, está lá na Bíblia. Durante o período que ele reinou em Israel, Saul se sobressaiu. Ele se mostrou um grande líder, um guerreiro vitorioso. Nós lemos lá nas Escrituras: quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Este é o mapa que representa aqui a expansão dos limites de Israel durante o reinado de Saul. Mas ele desobedeceu a Deus. Não era para ele ter poupado o rei dos amalequitas e nem ter levado despojos, ovelhas e gado como despojos de guerra. O que o Senhor tinha expressamente ordenado que ele não fizesse. Quando Samuel chegou lá no acampamento das tropas de Saul em Gilgal, ele perguntou: que balido é esse nos meus ouvidos e mugido de bois que estou escutando? Então Saul dá uma desculpa, tentando justificar o que tinha feito, e ainda coloca a culpa nos soldados. Saul respondeu: trouxeram isso lá dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Mas não era isso que era para eles fazerem. A gente vai se lembrar aqui o que aconteceu com Moisés, quando ele bateu na rocha, em vez de apenas falar a ela como Deus tinha lhe dito para fazer. E aqui vai Saul incorrer
no mesmo erro. Ele vai aprender que quando Deus ordena, não cabe a nós adaptar, encontrar um jeitinho, uma solução diferente, um modo próprio nosso de fazer as coisas, desconsiderando e passando por cima da ordem dada por Deus. Então Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ali, a dinastia benjamita, dos herdeiros de Saul, foi cortada. Saul foi rejeitado por Deus como rei de Israel. Samuel até ficou com pena de Saul e com medo da reação dele se soubesse que a unção de um novo rei já estava para acontecer. Porque o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vai a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Deus disse a Samuel para que ele fosse à casa de um homem chamado Jessé, que morava na cidade de Belém, para ungir um de seus filhos para ser o novo rei de Israel. Quando ele chegou lá na casa de Jessé e falou o motivo da sua visita, ele logo bateu o olho em cima de um dos rapazes, Eliabe, e pensou: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Está escrito assim na Bíblia. Aqui nós temos a oportunidade de aprender algumas coisas importantes. Não importa a nossa idade ou quantos anos já temos de batismo como membros de igreja, Samuel já estava bem velho aqui e ele foi um grande homem de Deus, usado para conduzir o povo, e seu papel foi fundamental neste processo de transição para a monarquia. Pois aqui o velho Samuel aprendeu que as aparências nos enganam. Vocês se lembram de como Saul é descrito na Bíblia quando ele é apresentado como escolhido de Deus, moço, rico, alto, bonito. Talvez Samuel tivesse imaginado que este seria o critério padrão para um homem que fosse reinar em Israel. E dos filhos de Jessé, Eliabe pareceu ser o que melhor se encaixava nesse padrão. Mas vejam o que o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O velho líder, um profeta de Deus, aprendeu mais essa lição já no final de sua vida. Depois de ter sido apresentado a 7 dos 8 filhos de Jessé e nenhum deles ser confirmado por Deus como escolhido, Jessé chama então um garoto ruivo, que era o caçula, que estava tomando conta das ovelhas. Mesmo o próprio pai não considerou que ele poderia ser ungido de Deus. E aí manda chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas a transição do trono de Israel demorou ainda muito tempo e foi bastante tumultuada. Saul ele tinha uns surtos. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Vejam só como são os caminhos de Deus. Os servos do rei sugeriram a ele que ouvir música poderia dar um alívio daquela agonia que ele sentia, e aí Saul mandou que procurassem alguém que soubesse tocar harpa. Um dos jovens do palácio disse que conhecia um rapaz lá da cidade de Belém que sabia tocar harpa. E então vem o futuro rei de Israel, já ungido, exercer seus talentos musicais para o atormentado rei atual.
Davi já sabia que no futuro ele se assentaria naquele trono, mas muita água ainda ia passar por debaixo da ponte antes que isso acontecesse. Israel estava em guerra com os filisteus e agora um guerreiro filisteu gigante estava desafiando que alguém em Israel pudesse enfrentá-lo. Bem, a história de Davi e Golias, todos vocês já conhecem, e Davi tinha cerca de 20 anos quando isso aconteceu. Ele matou Golias, então o guerreiro gigante, campeão dos filisteus. Depois da vitória na luta contra Golias, duas coisas importantes aconteceram. Davi e Jonatas, que era filho de Saul, se tornaram grandes amigos. A outra coisa foi que Saul enviou Davi no comando de exército de Israel em algumas batalhas e Davi obteve muitas vitórias. Aí, um dia o povo começou a ovacionar Davi, comparando as vitórias dele com as de Saul, dizendo assim: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. A Bíblia diz que daí em diante Saul passou a não ver Davi com bons olhos. Mesmo Davi já tendo se casado com uma filha de Saul, sendo seu genro, e sendo amigo de Jonatas, a situação de Davi na corte se tornou impossível. Saul passou a perseguir Davi para matá-lo e ele se tornou um fugitivo. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez isso. Ele disse que jamais levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Essa é uma marca desse grande homem, seu temor a Deus. Davi cometeu muitos pecados, pecados graves, mas ele era humilde e demonstrava sincero arrependimento diante de suas fraquezas. Ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mas aqui está ele, o futuro rei de Israel, fugindo na companhia de um grupo de pessoas leais a ele e que o apoiavam. Lá no final do primeiro livro de Samuel está registrada a morte do rei Saul. Israel foi derrotado numa batalha contra os filisteus no monte Gilboa e 3 filhos de Saul, inclusive Jonatas, foram mortos. Saul então pediu que seu escudeiro o matasse e ele se recusou. Então Saul se atirou em cima da própria espada e se matou. Davi, quando soube desses tristes acontecimentos, ele pranteou a morte de seu amigo Jonatas e depois pediu a direção de Deus para onde ele deveria seguir. Deus mandou que ele fosse para Hebrom, onde ele foi aclamado e ungido para ser o rei, mas apenas da tribo de Judá. Já tinham se passado 10 anos desde a vitória contra Golias. Davi agora tinha 30 anos de idade. E depois da morte de Saul, o único filho dele, ainda vivo, chamado Isbosete, assumiu o trono de Israel e reinou durante 2 anos. Nesse período, Davi era rei de Judá e Isbosete das demais tribos. Nós lemos lá nas Escrituras: Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Demorou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Depois de vários confrontos entre os homens que eram fiéis a Davi e a Isbosete, finalmente um dia 2 capitães do próprio rei Isbosete o assassinaram. Cortaram a cabeça dele e levaram para mostrar a Davi. E qual foi a reação de Davi? Davi matou os 2, dizendo: quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue deles das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Bem, o fato é que com a morte de Isbosete, o povo finalmente se uniu em torno de Davi e ele assumiu o trono do Reino Unido de Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado,
Quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Foi durante o reinado de Davi que Israel vai se tornar uma nação realmente importante. As fronteiras do reino se alargaram depois de várias batalhas vitoriosas, como lemos lá nas Escrituras. Feriu Davi os filisteus e os sujeitou. Também derrotou os moabitas. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então, a capital do reino foi finalmente estabelecida por ele na cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. No capítulo 8 de 2 Samuel, lemos que o rei Davi consagrou ao Senhor a prata e o ouro de todas as nações que ele havia subjugado. Foi uma época de grande prosperidade e Israel experimentou durante o reinado de Davi e de Salomão o seu apogeu como nação. Mas há também um lado sombrio na vida deste grande rei. Davi cedeu a tentações e cometeu pecados terríveis. A Bíblia afirma que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi, em vez de ir para a guerra, ele enviou Joabe para enfrentar os amonitas e ele mesmo ficou em Jerusalém. E do terraço do seu palácio, ele ficou contemplando uma mulher que tomava banho. Era Batseba, mulher de Urias, um soldado que estava na linha de combate contra os amonitas. Aí o resultado foi um desastre trágico, uma sequência de pecados: adultério, mentira e, para culminar, uma conspiração para assassinar o marido de Batseba. Toda essa triste história está lá no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Quando o profeta Natã comparece à presença do rei para confrontá-lo, Davi fica arrasado. Ele reconhece o seu erro, se humilha e se arrepende. No Salmo 51, nós lemos a oração de Davi, na qual ele suplica misericórdia e o perdão de Deus. Davi também sofreu uma série de tragédias em sua família. Amon, um de seus filhos, estuprou sua meia-irmã Tamar, e Absalão, que era filho de Davi com a mesma mãe de Tamar, vingou a irmã, assassinando Amon. Todos esses acontecimentos eles fizeram com que o povo se ressentisse das atitudes e dos pecados cometidos por Davi e abriu espaço para que seu filho Absalão conspirasse para usurpar o trono de seu pai Davi. Essa história terminou tragicamente com a morte acidental de Absalão. Mas apesar de todos os seus tropeços, Davi era um homem que temia a Deus com sinceridade. Ele manifestou ao profeta Natã seu desejo de construir um templo para o Senhor. Ele disse: Eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Mas Deus não consentiu que ele executasse o projeto da construção do templo, que terminou sendo realizado por seu filho Salomão, que foi quem o sucedeu no trono. Nós lemos na palavra de Deus essas palavras que Davi dirige a seu filho Salomão: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor:
Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Davi passou a Salomão a planta, as instruções detalhadas para a construção do templo, inclusive o local onde ele deveria ser edificado. E a Bíblia diz que Davi morreu em boa velhice, cheio de dias e de riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Já como rei de Israel, uma noite o Senhor apareceu a ele em um sonho e disse que ele podia pedir o que ele quisesse. Bem, pelo pedido que ele fez, nós vemos que Salomão já era um homem sábio. E agora, pedindo sabedoria, ela ia se multiplicar. Foi o que ele pediu e o seu pedido foi realmente atendido. Nós lemos lá, disse-lhe Deus, porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão o tornou célebre por todas as nações ao redor do mundo. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. O reinado de Salomão se estendeu por um período de 40 anos. Ele construiu palácios magníficos que levaram 13 anos até ficarem prontos. Ele edificou a casa do bosque do Líbano, o salão das colunas e o salão do trono, coberta de cedro desde o assoalho até o teto. A Bíblia diz que todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora. Mas sua maior realização como monarca de Israel foi a construção do grande templo em Jerusalém, o sonho do seu pai, o rei Davi. Quando o templo de Jerusalém ficou pronto, ele orou na dedicação do templo, dizendo: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E assim, durante o reinado de Salomão, as fronteiras de Israel se estenderam e ele exercia domínio sobre muitos povos. Lemos nas Escrituras: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. A vida e a obra de Salomão, esse homem de excepcional sabedoria, foi um paradoxo. A sua sabedoria não impediu, não o livrou da corrupção moral e da idolatria. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras de vários povos, inclusive com a filha de Faraó. E se rendeu à influência pagã de suas centenas de mulheres, e a idolatria começou a poluir o povo de Israel.
E o Senhor diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviar o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Suas obras extravagantes, colossais, foram realizadas às custas de pesados impostos e trabalhos forçados. No final de sua vida, como aconteceu com Davi, sua popularidade estava em baixa e o reino se tornou instável, e quando ele morreu, seu filho Roboão assumiu o trono num clima muito ruim. O novo rei foi confrontado com uma justa demanda trazida pelo povo. Eles disseram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Diante do protesto popular, Roboão pediu um tempo para tomar uma decisão. Primeiro, ele procurou ouvir o parecer dos conselheiros mais idosos. A sugestão que recebeu foi para que ele atendesse o pedido, aliviasse a carga tributária e procurasse se aproximar do povo, falar com ele, se comunicar com ele com boas palavras. Depois de ouvir os velhos, Roboão foi conversar com seus amigos, seus companheiros. A proposta deles foi totalmente oposta. Eles disseram, e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei preferiu o conselho dos seus companheiros e desprezou o conselho dos anciãos. Em vez de falar ao povo com boas palavras, ele deu uma dura resposta ao povo. Ele desprezou o conselho dos anciãos. Lemos lá em 1 Reis 10, 13. A consequência foi a rebelião de 10 tribos que seguiram a liderança de Jeroboão, um homem que havia feito oposição aos excessos de Salomão e agora estava exilado lá no Egito. Jeroboão então foi constituído rei sobre as 10 tribos do norte, que se dividiram, enquanto Roboão continuou a reinar apenas sobre a tribo de Judá, no sul. Nós novamente nos deparamos com o trágico cenário de rebelião e idolatria. Este foi o fim do período do Reino Unido de Israel, que perdurou por 120 anos, sob o reinado de Saul, Davi e Salomão. No livro de Reis, nós encontramos a história dos reis de Israel e de Judá, desde Salomão até o cativeiro na Babilônia, como nós vamos ver mais adiante. Os livros de 1º e 2º Crônicas foram escritos depois, provavelmente por Esdras. Contém também muitos fatos que aconteceram na época dos reis de Judá. Na nossa próxima aula, nós vamos abrir um parêntese nessa história e vamos conversar sobre os livros da sabedoria. A maior parte do conteúdo destes livros foi de autoria desses 2 reis, Davi e Salomão. Até lá!